Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está em sua casa ou em qualquer outro lugar onde você possa estar ligado conosco, nós queremos que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nós queremos agradecer a Deus aqui pelos nossos irmãos e irmãs que estão junto conosco, servindo, buscando a presença do Senhor e servindo com o propósito de abençoar você que está impossibilitado de estar aqui em nossa igreja. Nós queremos que o Senhor possa alcançar cada família de uma forma muito especial. Nós estamos chegando praticamente ao final de mais um ano, entramos aí o mês de dezembro, e nós sabemos que o mês de dezembro ele passa rapidamente. Na segunda-feira nós fomos surpreendidos com um decreto que impossibilitou a igreja de manter as suas portas abertas. Esse decreto tem validade até o dia 13. Estamos orando para que ele seja revisto durante essa semana, para que a gente possa estar se preparando para juntos celebrarmos o Natal, em nossa casa, em nossa igreja, no nome de Jesus. Enquanto isso, vamos adorando, glorificando e honrando o nome do Senhor e se enchendo com a presença dEle. E diante dessa tribulação que apareceu, que surgiu, muitas perguntas, nós estávamos pensando que chegaríamos ao final do ano com quase todas as coisas amenizadas, resolvidas, mais fáceis, mas nós vemos que de uns dias para cá a luta se intensificou, consequentemente a nossa batalha também se intensifica e nós precisamos nos levantar como igreja para estar clamando, orando, intercedendo, porque nós sabemos que é pelo poder da oração. E diante disso, dessa tribulação, orando, Deus trouxe ao meu coração uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus 13, um texto conhecido por aqueles, como diz o pastor Silvio, por aqueles que leem a Bíblia, um texto bem conhecido. Para aqueles que não leem, não é conhecido. Mateus 13, que fala sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador. E o texto diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis.
Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O versículo 24 até o 26 ainda diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos te agradecer, Pai querido, pelo privilégio, ó Deus querido, mesmo com todas as barreiras, com todas as limitações, com todas as dificuldades, ó Deus, nós temos a liberdade, ó Deus querido, de proclamar, de compartilhar, de ouvir, de receber, ó Deus querido, a Tua palavra. Por isso, Deus querido, nós queremos te pedir, Pai, que esse tempo, ó Deus querido, ele não seja desperdiçado, ó Deus querido, por nenhum de nós. Vem com Teu Espírito sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu preciso do Teu Espírito. Ó Deus, e eu clamo, Pai, que o Teu Espírito esteja também, ó Deus, no ambiente, ó Deus querido, onde, ó Deus, Teus filhos e filhas, ó Deus querido, estão ligados conosco agora, seja na sua casa, seja num leito de hospital, ó Deus querido, ou seja em qualquer outro lugar. Ó Deus querido, que a mão poderosa do Senhor, que a unção do Teu Espírito, Pai querido, se manifeste, ó Deus, tornando o ambiente, Pai querido, ó Deus, propício para, ó Deus, o mover do Teu Espírito, a realização dos Teus milagres e abrindo o entendimento, Pai querido, para que possamos tanto falar, como também, Pai, para poder receber a Tua palavra. Unge as nossas vidas, Pai, e enche o nosso coração, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Amados, a parábola que acabamos de ler, contada por Jesus para as pessoas que estavam ao seu redor, é uma parábola muito conhecida e muito especial, muito proveitosa, né, e permite que a gente possa, a partir dela, fazer uma análise das nossas vidas, tanto naquilo que nós temos recebido, como aquilo que Deus deseja fazer através de nossas vidas também. É uma parábola que, tecnicamente, ela gira em torno de 3 figuras, 3 agentes principais. O primeiro deles, né, é o semeador. A palavra fala sobre o semeador. E nós entendemos, queridos, que uma das principais funções do semeador não é
necessariamente lançar a semente. Mas antes de lançar a semente, ele tem como grande desafio selecionar a semente que ele deseja lançar ao solo. Se ele simplesmente lança a semente, ou qualquer semente, ele pode lançar sementes que não são as melhores para a sua caminhada, as melhores, aquelas sementes que trarão a edificação ou trarão a glória de Deus para perto da sua vida. Nós precisamos entender, querido, que quando se trata de semeador, sempre existem alguns fornecedores de sementes. A palavra fala de Deus, a palavra fala do mundo e a palavra fala do diabo. Todos eles são excelentes fornecedores de sementes. Semeiam, né, oferecem sementes. E Gálatas 6, dos versos 6 até o 10, a palavra fala que, dependendo da semente que nós escolhemos, nós determinamos como será a nossa colheita. A palavra diz que se nós semeamos no Espírito, do Espírito nós vamos colher vida. Eu quero pensar, querido, que o nosso Deus, Ele é um semeador incansável. Um semeador incansável. Ele semeia as nossas vidas a tempo e fora de tempo. Ele semeia as nossas vidas quando nós nos reunimos em culto, nós estamos aqui. Quantas sementes Deus já lançou nas nossas vidas nesse momento de culto? Quantas palavras você já recebeu? Quantas orientações de Deus já veio por intermédio da palavra lida no início do culto, da palavra liberada através das músicas? Quantas sementes Deus já lançou nesse momento? E quantas sementes Deus continuará lançando nas nossas vidas? Ele semeia quando nós estamos em culto, Ele semeia quando nós nos reunimos num grupo pequeno, Ele semeia quando nós nos reunimos em ministério, Ele semeia quando nós nos reunimos como irmãos em Cristo, em torno da palavra dEle. Ele semeia em todo o tempo. Ele semeia em todo o tempo. Mas, querido, a maior semeadura que Deus fez foi quando Ele deu a vida do seu Filho para que toda a obra das trevas fosse destruída. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, afirma categoricamente que o Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. A vida do Filho foi dada para que as obras das trevas que escravizavam, que oprimiam, que destruíam a vida humana fosse cessada, fosse também destruída. Deus manifestou o seu Filho, deu o seu Filho, semeou o seu Filho, para que nós não apenas víssemos as obras das trevas destruídas, mas que nós pudéssemos também ter a vida de Deus de forma abundante em nossos corações. Ele diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. E é interessante, queridos, que quando Deus fez essa semeadura, o terreno onde Ele semeou não era o melhor terreno. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não era o melhor terreno, não era o terreno mais favorável, mas Deus semeou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. Agora, querido, a gente precisa entender que o inimigo também é um semeador perseverante. E ele normalmente age nos vacilos de nossas vidas, nos momentos em que nós deixamos de olhar para aquele que nos sustenta. Muitas vezes, quando nós adormecemos, cochilamos, vacilamos, ele vem e lança a semente de destruição dele. É o que nós lemos no capítulo 13, versículos 24 a 26,
quando Jesus está falando sobre a parábola do joio, e ele diz que os homens haviam semeado a boa semente, mas quando os homens dormiram, o inimigo veio e semeou a sua semente de destruição e se retirou. Semeou, lançou a sua semente e se retirou. E é interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente percebe a sutileza do inimigo. Na hora do vacilo, na hora do cochilo, na hora do relaxo, o inimigo vem, lança a sua semente e a gente não percebe. Nós normalmente vamos perceber quando a colheita começa a acontecer. É isso que o texto mostra. De repente, o joio cresceu junto com o trigo e no momento oportuno foi percebido que tinha algo ali que não era do coração de Deus. Querido, o nosso Deus é um Deus que semeia a boa semente. O inimigo sempre estará lançando sementes de destruição. E eu e você, querido, somos chamados por Deus para sermos semeadores da sua semente. Deus nos chamou, Deus me chamou, Deus te chamou, para que a tempo e fora de tempo, nós também possamos lançar a boa semente, a semente que vem do coração dele. Nesse tempo de luta, querido, nesse tempo de tribulação, quantas sementes que não vêm do coração de Deus saem da nossa boca? Quantas sementes nós lançamos que não nasceram em Deus? Quando nós recebemos a notícia do fechamento da igreja, na segunda-feira, né, o coração da gente se enche de alegria, não é verdade? Né? E é nessas horas, querido, que muitas vezes a gente vacila. Quando o nosso coração se enche de uma falsa alegria, e aí o nosso coração se enche de razões, né, justificáveis, e é aí muitas vezes onde nós nos perdemos e perdemos de vista as oportunidades que Deus deseja realizar através das nossas vidas. Deus é um semeador e Ele me chama para, junto com Ele, semear a sua semente. O primeiro agente é o semeador. O segundo agente dessa parábola é a semente. É a semente. Se nós temos alguns fornecedores de semente, nós precisamos discernir qual o tipo de semente que nós temos lançado em nosso solo. Jesus afirma que a boa semente é a palavra de Deus. A boa semente é a palavra de Deus. Não há nenhuma semente, querido, colocada por Deus em nossas mãos, cujo propósito do coração de Deus não seja o de abençoar, não seja o de liberar as nossas vidas e para as vidas que estão ao nosso redor. A semente que Deus coloca na minha mão, a semente que Deus coloca na sua mão, ela tem propósitos específicos que abençoam você e todos aqueles que estão ao seu redor e que te fazem olhar para todas as pessoas espalhadas em todos os lugares. Não há nenhuma semente que Deus coloque em nossas mãos que não tenha o propósito de liberar cura para a nossa nação e para toda a terra. Nós precisamos fazer uma pergunta aqui. Quem tem sido o seu fornecedor de sementes? Onde você tem se abastecido? Com quais sementes você tem se abastecido? E quais têm sido o resultado dos seus plantios? Eu creio, queridos, que nós estamos semeando em todo o tempo. Em todo o tempo. Não há nada que eu faça, não há nada que você faça que não seja uma semeadura. Suas palavras são sementes, suas ações
são sementes, suas ofertas são sementes, suas orações são sementes, sua vida de intimidade com Deus é uma excelente semente. Tudo que nós fazemos são sementes. Lucas 24 conta a história de 2 discípulos de Jesus, que depois da crucificação de Jesus, eles estão meio atordoados com a dor da crucificação de Jesus, e a palavra diz que eles estão a caminho de Emaús. Desistiram de tudo, estavam perdidos na interpretação daquilo que tinha acontecido, e eles estão indo de volta para Emaús. E a palavra diz que Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles, começa a conversar com eles, provoca o coração deles a revelarem o que estava internizado dentro deles. E eles vão falando, como questionando Jesus, se Jesus não estava a par dos acontecimentos. E Jesus vai provocando, vai dando corda, e de repente, Jesus diz assim para eles: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas, em tudo que as Escrituras, os Salmos, todas as coisas que Deus já havia falado anteriormente, né, tinha sido revelado ao coração deles. Eles permitiram que alguns sentimentos entrassem no coração deles e arrancassem deles aquilo que Jesus tinha semeado na vida deles. Jeremias 17:9 lembra que o nosso coração é terrivelmente enganoso. E o nosso inimigo tira proveito, porque ele é enganador por excelência. Temos o semeador, temos as sementes, e o terceiro agente dessa parábola são os campos. E a palavra mostra para nós aqui os campos em 4 categorias. E Jesus chama o primeiro de a beira do caminho. Versículos 4 e 19, né, ele diz que esses são aqueles que não se aprofundam na semente que foi colocada na vida deles. A semente é lançada, mas ela não penetra, não encontra lugar no coração. O inimigo vem e arrebata a semente que foi lançada. Queridos, muitas palavras, muitos projetos de Deus são roubados de nossas vidas por falta de investimento da nossa parte na semente que Deus lançou nas nossas vidas, na semente que Deus colocou em nosso coração, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida ministerial. Quantas coisas do coração de Deus são lançadas nas nossas vidas, mas não encontra lugar. O inimigo vem e arrebata. A gente ouve, e a semente cai, Satanás rouba e não permite que ela penetre no coração. Jesus chama esse solo desse campo de beira do caminho. O segundo, o solo rochoso, versículo 5, versículo 20 e 21, ele diz que esse é aquele que recebe a palavra com alegria. Porém, na primeira dificuldade, tudo é roubado de sua vida. Esquece e volta ao mesmo estágio que estava anteriormente. E eu fico pensando, querido, quantas coisas, quantas vidas receberam coisas preciosas, receberam com alegria antes da pandemia, e durante a pandemia, né, aquilo foi tirado, foi roubado. Voltou ao estágio em que estava quando a semente foi lançada. Depois, Jesus diz que tem um outro campo entre os espinhos. Versículo 7, 22. Ele diz que aquele que ouve, gosta do que ouve, mas não se posiciona diante daquilo que ouve.
e as preocupações com as coisas da terra, com os encantos do mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. As preocupações com as coisas da terra, os encantos do mundo e as fascinações pelas riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. E por fim, Jesus fala da boa terra, versículos 8 e 23. Ele diz assim que é aquele que ouve, recebe e imediatamente absorve essa semente, tornando a sua vida produtiva e frutífera. Esse é o coração que se deixa tratar por Deus. É o coração que permite que Deus arranque os espinhos que sufocam o mover de Deus, que permite que Deus aprofunde, tire as pedras que impedem as raízes de se aprofundar. É o coração que não se acomoda e investe no seu crescimento, porque deseja ser cada vez mais parecido com Cristo. Ele compreende que a palavra de Deus é a palavra de Deus e pronto, e procura conformar-se a ela. Ele não tenta trazer a palavra de Deus para a palavra de Deus se acomodar na sua vida. Ele tenta se acomodar a sua vida à palavra de Deus. Quantas coisas, querido, pequenas e sem valor, servem apenas para satisfazer a nossa carne e nos levar a tropeçar diante do Senhor. Romanos 14, 17 e 20, o apóstolo Paulo diz assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E ele diz assim no final, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Quando eu olho para esses campos, querido, me vem uma pergunta muito simples no coração. Com que terreno mais me identifico? Eu olho essa parábola e essa pergunta me vem ao coração. Porque muitas vezes, querido, a gente oscila entre essas várias situações. Às vezes, a gente está lá no primeiro, não? A palavra é lançada, mas a gente não toma posse dela. Muitas vezes ela vem, penetra, mas não entra com profundidade. Ela seca, perde o vigor nas nossas vidas. Muitas vezes a gente deixa ela entrar, mas tem muitas coisas que sufocam a palavra e tornam a palavra infrutífera nas nossas vidas. Com que terreno eu me identifico? Nos versículos 15, querido, e 23, nós temos duas afirmações de Jesus que são muito fortes. Quando os discípulos, depois que Jesus conta a parábola para a multidão, os discípulos, no momento mais particular, versículo 10, diz que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para ele por que ele estava falando por parábolas. No versículo 15, Jesus revela algumas razões. Ele diz assim que o coração do povo era endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Ouviram, de mau grado ouviram, fecharam os olhos para não receber aquilo que estava sendo oferecido para eles. Amados,
quantas coisas do coração de Deus são lançadas e a gente tem a mesma atitude que o povo da época de Jesus teve. A gente ouve, mas ouve de mau grado, com os ouvidos, e fechamos os nossos olhos. Ouviram de mau grado, com os ouvidos, e fecharam os olhos. E eu penso, queridos, que talvez a forma de melhor compreendermos essa palavra de Jesus é olharmos o próprio ministério de Jesus. É inimaginável para nós que Jesus, em algum momento, tivesse liberado qualquer palavra que não fosse abençoadora para o povo, que não fosse libertadora para o povo, que não tivesse o propósito de mudar o rumo da vida daqueles que o ouviam. É inimaginável pensar que Jesus tenha liberado qualquer palavra que não fosse carregada de unção, que não fosse carregada com os propósitos do coração do Pai. Mas em todos os grupos que Jesus ministrava, sempre tinham pessoas que ouviam de mau grado com os ouvidos e fechavam os olhos para aquilo que Jesus estava falando e começavam a arquitetar algumas coisas para tentar derrubar ou enfraquecer aquilo que Jesus estava falando. Será que isso acontece ainda hoje? Algumas pessoas até chegavam ao ponto de dizer que aquilo que Jesus fazia por Beelzebu. Mateus 10, 25. Quantas vezes, querido, nós estamos agindo exatamente assim? A gente quer o melhor de Deus, mas quando Deus fala as coisas, nós encontramos um monte de justificativas e não rendemos as nossas vidas de bom grado ao Senhor. Eu creio que todos nós temos muitas lutas para vencer. Temos lutas pessoais, né? A palavra mostra isso com clareza. Não tem ninguém que não tenha as suas lutas interiores, as suas batalhas íntimas, profundas no coração. E quando você está buscando o Senhor, Deus vem e te confronta nas suas batalhas mais íntimas, e Deus ministra o teu coração, te dá direção, mas muitas vezes, querido, a direção que Deus dá não agrada o nosso coração e a gente não acata aquilo que Deus quer, não acata aquilo que Deus deseja. Em todo lugar onde Jesus está ministrando, seja na época dele em que ele estava em pessoa falando para uma multidão, sempre existiam pessoas, e isso continua acontecendo ainda hoje, muitas vezes, às vezes até com a gente, não receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando isso acontece, querido, quem perde somos nós. Quem perde são as pessoas que estão ao nosso redor. Quem perde são aqueles que poderiam ser abençoados com todo o projeto e propósito que Deus tem para as nossas vidas. Em todo movimento, querido, sempre se manifestará essa luta em nosso coração. Quantas palavras Deus traz que contrariam o nosso coração, que contrariam as nossas vontades, e a gente não quer se render para elas. O desejo do coração de Deus, querido, é que eu e você sejamos tocados pelo Espírito Santo para que a nossa vida se torne frutífera e produtiva. Frutífera e produtiva. Eu queria fazer uma pergunta para você aqui, querido. Uma pergunta que eu tenho feito ao meu próprio coração. Isso é se a gente deseja que o nosso coração seja terra boa, terra fértil, terra produtiva, porque terreno é a especialidade de Deus. Se você de alguma forma, querido, se identifica com esse solo que Jesus chama de beira do caminho,
se você tem percebido que o seu nível de crescimento poderia ser bem melhor e mais profundo, se você percebe, querido, que muitas coisas têm sido roubadas da sua vida, você está disposto a dizer: Deus, eu quero que isso seja transformado na minha vida. Eu quero que isso seja mudado no meu coração. Eu quero crescer até a estatura de Cristo. Eu quero ter o caráter de Cristo. Eu quero falar como Cristo gostaria que eu falasse, de pensar como Cristo gostaria que eu pensasse. Afinal de contas, eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Eu queria ter ações que verdadeiramente glorificassem o nome do Senhor. Você gostaria, querido, que Deus tratasse com o teu coração nesse nível? Se você se identifica, querido, com o solo rochoso, percebe que algumas coisas são iniciadas na sua vida e logo em seguida elas param. É impressionante, né? Quando a gente está prestes a terminar um ano, a gente começa a fazer as nossas revisões, né? Vai chegando essa época, né? Em todo lugar a gente começa a pensar. E aí a gente normalmente faz propósitos. Chega na virada do ano, esse ano eu vou caminhar, né? Eu estou tentando caminhar faz anos. Mas só tentando. A gente faz propósitos. Esse ano a minha vida de oração vai ser diferente. Esse ano eu vou mergulhar na palavra. Esse ano eu vou isso, eu vou aquilo e vou aquilo outro. Mas quantos propósitos, querido, nós já fizemos diante de Deus, começamos e Ele parou. Parou. Começamos animado e parou. É o solo rochoso, querido. Se tem muitas coisas de Deus, querido, que começaram na sua vida e pararam, está na hora de você dizer: Deus, meu coração está meio parecido com esse solo. Muitas coisas começam, mas não terminam. Começam, quando vem a batalha, quando vem o sol, para. Quantos propósitos você já fez em relação à sua vida, à sua família, seu trabalho, e aquilo não foi para frente. Parou na primeira dificuldade. Se você se identifica com esse solo, e se você está ouvindo de bom grado tudo aquilo que nós estamos falando aqui, e não está fechando os seus olhos, Deus é poderoso, suficientemente capaz de poder mudar esse solo, para que esse solo seja terra boa, e a sua vida frutífera e produtiva. Se você se identifica com o solo espinhoso, querido, e percebe que as coisas do mundo, que os encantos do mundo, que a fascinação pelas riquezas, tem sufocado o projeto de Deus na sua vida e tornado aquilo que é de Deus infrutífero e improdutivo na sua vida, hoje você pode dizer: Deus, isso tem acontecido comigo. Eu preciso que o Senhor mude as minhas prioridades. Eu quero reconhecer que muitas vezes o meu terreno é exatamente esse, espinhoso. E as coisas do Senhor têm sido sufocadas, quando elas poderiam avançar, crescer, prosperar. Se há alguma identificação, querido, do teu coração com esse tipo de solo, eu quero dizer que hoje mesmo você pode experimentar um mover sobrenatural de Deus na sua vida. Deus pode, querido. Deus quer transformar todo tipo de terreno em terreno frutífero e produtivo. Talvez você diga assim: pastor, baseado no quê? Lá em Gênesis 26, versículo 12, quando Isaac está pensando em voltar para o Egito, porque havia uma grande seca no lugar onde ele estava, as dificuldades eram intensas, gigantes, grandes,
Deus vem e diz assim: fica na terra, fica no lugar onde eu te coloquei. E a palavra diz que no versículo 12 que Isaac tomou a decisão de semear aquela terra. E no versículo 12 diz que ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, não porque a terra era boa, mas porque o Senhor estava presente naquela terra. Ele diz que ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava. Querida, a terra é a especialidade de Deus. Se eu identifico, seja qual for a situação que eu me encontro aqui, se eu apresento isso para Deus, se eu percebo muitas coisas paralisadas na minha vida, se eu percebo muitas coisas sufocadas na minha vida, se eu paro de dar desculpa em relação a isso e me rendo diante de Deus, passo a ouvir de bom grado, não de mau grado, aquilo que Deus está falando, o meu coração tornou-se um coração propício para receber um toque milagroso de Deus, um toque de cura, um toque de restauração, um toque de libertação, para que a minha vida seja verdadeiramente produtiva e frutífera. Eu não creio, queridos, que tudo isso que nós temos passado, essa luta toda, que ela revelou a nossa fragilidade, desde março para cá, e nós temos sido surpreendidos de novo, né, quando pensamos que as coisas estavam se ajeitando, elas saíram do controle, e aí a gente arruma desculpa para tudo, é por causa do governo, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, é por causa de nós mesmos. Porque se todas as coisas estivessem abertas, mas nós fôssemos responsáveis, nós tivéssemos o cuidado, nós fôssemos zelosos, as coisas poderiam estar abertas e elas não trariam prejuízo. Nós precisamos dizer: Deus, eu me enquadro nesses solos todos, mas eu quero que o meu coração seja terra boa. Eu quero que o meu coração seja um terreno bom. Eu quero experimentar na minha vida, eu quero experimentar na minha casa, eu quero experimentar nos meus relacionamentos aquilo que é teu, aquilo que é do teu coração. Queridos, eu gosto muito de uma palavra que está lá no livro de Jeremias, capítulo 23, 28 até 32. É um alerta seríssimo de Deus, uma palavra muito forte de Deus. E ele diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Ele diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eu acho muito forte essa palavra, porque a palavra que Deus semeou na minha vida, a palavra que Deus semeou na sua vida, é uma palavra poderosa, que tem o poder de dar vida onde não tem, que tem o poder de colocar em ordem o que não está em ordem. É uma palavra com capacidade de cura, de restauração, de renovo e de libertação. Mas quantas vezes, querido, a gente tem a oportunidade de liberar a palavra, mas a gente furta ela. Porque quando você não libera a palavra, querido, que Deus colocou no seu coração, quando você não deixa a palavra do Senhor guiar os seus passos, é como se você estivesse roubando ela. Às vezes a gente se reúne, e essa é a minha luta, a minha angústia, muitas vezes, né, a gente tem, nessa semana, muitos motivos para falar de todas as autoridades que fecharam a igreja.
E eu falo assim: Deus, eu não quero entrar por esse caminho. A palavra que o Senhor me deu é palavra de vida, é palavra de cura, é palavra de restauração. Posso lutar sim, do jeito de Deus, porque ninguém pode deter a obra do Senhor, ninguém pode deter a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não está presa, ela não se prende por decreto, ela não se prende por nenhuma artimanha do maligno, ela não se prende, ela está solta, ela está livre. E eu e você fomos chamados para liberar a palavra. Queridos, Deus deseja que nós, nesse tempo que foge ao nosso controle e à nossa compreensão, nós possamos liberar a palavra. Está lidando com uma situação, querido, a gente lida com desânimo, a gente lida com tristeza, a gente lida com angústia, a gente lida com depressão, a gente lida com medo, a gente lida com ansiedade, a gente lida com preocupação, a gente lida com toda sorte de sentimentos. A gente vê os conflitos que vão se reacendendo nas famílias, mas eu e você temos uma palavra e nós não podemos, querido, furtar essa palavra, deixando de falar dela, deixando de anunciar ela. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está presente, agindo de uma forma poderosa, para que a gente possa se levantar e deixar que Deus fale, deixar que Deus cure, deixar que Deus restaure, em nome de Jesus. Eu queria, querido, que você pudesse se colocar aí diante de Deus aí na sua casa. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Eu não consigo ler esse texto sem olhar esse texto, de olhar para esse texto e tentar enxergar a minha vida. Quantas vezes, coisas que Deus falou, coisas que Deus ministrou, caem como se fosse à beira do caminho. O quanto nós poderíamos estar, querido, mais parecido com Cristo, mais parecido na palavra, mais parecido nas ações, mais parecidos no amor, mais parecidos no avivamento. O quanto Deus poderia estar realizando por nosso intermédio. Mas às vezes a gente permite que palavras do inferno penetrem nas nossas vidas, e aquilo que é do coração de Deus vai sendo roubado, vai sendo tirado. Quantas vezes, querido, nós começamos coisas e paramos, e tudo que a gente para, a gente arruma uma desculpa. Eu faço um propósito de oração, mas de repente a minha agenda começa a aparecer coisas, e de repente aquele projeto de oração parou. Eu faço um compromisso de ler a palavra e de repente aquele compromisso, ele se perde, porque outras coisas vão roubando o lugar daquilo que Deus gerou no meu coração. Eu faço um compromisso de compartilhar a palavra, eu faço um compromisso de intercessão, mas eu vou permitindo que as coisas não se aprofundem na minha vida. Quantas coisas começam e param, começam e param, começam e param. E a gente está sempre procurando coisa para começar, mas é mais uma coisa que vai começar e parar, porque a gente precisa de um toque de cura de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes, querido, nós queremos as coisas de Deus, mas os encantos do mundo, a fascinação pelas riquezas, a fascinação pelas coisas do mundo se tornam a mais alta prioridade.
e vão sufocando a palavra, tornando a terra improdutiva. Deus é especialista em solo. O Espírito Santo conhece o teu coração, conhece o meu coração, conhece o nosso coração. Ele pode transformar o coração sufocado em terra produtiva. Ele pode transformar o coração rochoso em terra produtiva. Em Ezequiel 36, ele diz que ele trocaria o coração de pedra e colocaria no lugar um coração de carne. Ele pode fazer com que as sementes que são lançadas não cheguem mais apenas na beira do caminho, mas possam penetrar com profundidade. Eu não sei, querido, onde você se encontra, onde você está. Eu sei as conversas que eu tenho com Deus quando eu leio esse texto. E eu sei que o Espírito Santo de Deus pode transformar de uma forma poderosa a sua vida, o seu coração, para que o restante desse ano, com crise, com Covid, sem Covid, com batalhas que estão presentes nas nossas vidas, a nossa vida seja frutífera e produtiva. Se você quer que a sua vida seja frutífera e produtiva, diga para Deus nessa noite: Deus, esse é o meu coração. E quando alguém toca nele, eu escuto de mau grado. Mas hoje eu quero quebrar essa maldição, eu quero quebrar essa barreira, eu quero quebrar esse obstáculo, pelo poder do Teu Espírito, agindo na minha vida, em nome de Jesus. Você foi chamado, eu fui chamado, a igreja do Senhor foi chamada para se mover pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pai, nós estamos aqui, ó Deus querido, nessa noite. Deus, através da ação do Teu Espírito Santo, nos ajude a discernir, Pai. Nos ajude a olhar para esse texto, Pai. Ó Deus querido, e perceber onde está o nosso coração, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus. Ó Deus, eu não creio que essas revelações que o Senhor traz através dessa parábola estão aqui, ó Deus querido, para gerar, ó Deus, conformismo nas nossas vidas, para que a gente possa olhar, ó Deus querido, e perceber, ó Deus querido, que parte do Teu povo, ó Deus, vai ter o Teu projeto roubado do coração, que parte do Teu povo, ó Deus querido, vai permitir, Pai querido, ó Deus, que as dificuldades da vida, ó Deus, paralisem, ó Deus querido, os Teus projetos. Ó Deus querido, eu não creio que a revelação, ó Deus querido, que o Senhor traz através desta parábola, está aqui, ó Deus querido, para que, ó Deus, as pessoas se, ó Deus, acomodem, dizendo que as sementes que o mundo oferece, que os encantamentos do mundo, que a fascinação pelas riquezas, ó Deus querido, são mais fortes, ó Deus querido, do que o Teu propósito, do que o Teu propósito, do Teu projeto, ó Deus querido, para as nossas vidas. Mas eu creio que elas estão aqui, ó Deus, como revelação do Teu coração, para que haja cura, ó Deus querido, para que nenhum propósito do Senhor, ó Deus querido, seja colocado à beira do caminho, ó Deus, para que nenhum propósito do Teu coração não crie raízes, ó Deus, na vida do Teu povo, ó Deus, para que nenhum propósito do Teu coração, ó Deus querido, seja sufocado, ó Deus, por qualquer coisa dessa terra. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar, Deus, a minha vida, eu quero consagrar a minha família, eu quero consagrar a igreja, Pai querido, nas Tuas mãos, quero consagrar cada família, ó Deus querido, que nos ouve agora. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, todo engano, quebra toda cilada, quebra toda a artimanha das trevas, ó Deus, e traz um mover do Teu Espírito, traz um mover de cura, ó Deus, nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus,
o Senhor semeou nas nossas vidas. Ó Deus querido, quando o nosso terreno, ó Deus querido, era ruim demais, Pai, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor olhou para as nossas vidas, o Senhor nos amou, Pai, com amor eterno, o Senhor nos atraiu para o Senhor, e o Senhor deu o Teu Filho, Pai, para morrer numa cruz, ó Deus, derramando o precioso sangue, para que nós pudéssemos ser salvos, libertos, ó Deus, mediante o poder do Teu Filho. Pai, o Senhor semeou, Pai, ó Deus querido, no meio do caos, ó Deus querido, e depois o Senhor continua semeando, ó Deus querido, porque o Senhor tem projetos maravilhosos, propósitos maravilhosos, ó Deus, para a vida de cada um de nós, Pai. Deus, cada vida que está ligada conosco agora, cada vida que nos ouvirá depois, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, quebra, Senhor, ó Deus querido, toda barreira de alma, quebra, Senhor, todo laço na mente, quebra todo engano, Pai querido, ó Deus das trevas, ó Deus querido, e torna o nosso coração, Pai, ó Deus, terra boa, terreno fértil, ó Deus querido, produtivo e frutífero para a glória do Teu nome. Há muitas coisas que nos machucam, há muitas palavras que nos ferem, há muitas coisas que nos desanimam, ó Deus querido, mas o Senhor, ó Deus querido, olhou esse terreno e por amor a essa vida, a minha vida e a vida de todos nós, o Senhor ofereceu, Pai, Teu Filho, ó Deus querido, para que todas essas coisas fossem vencidas mediante o poder do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eu entrego esse tempo nas Tuas mãos, e eu Te peço, Deus, traz cura, Pai, ó Deus, para que tudo que nós estamos vivendo agora, ó Deus, seja um preparo, apenas um preparo, ó Deus querido, para que toda a glória do Senhor seja manifesta, ó Deus querido, em toda a terra, porque o Senhor levantou um povo, ó Deus querido, cujo terreno, ó Deus, é bom, é terra boa, e porque é terra boa, o povo é produtivo, a 30, a 60, a 100 por um, conforme a Tua palavra. Deus, nós vamos ver, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua glória. Nós vamos perceber, Pai, o Teu agir no meio de toda luta. Nós vamos perceber o Teu cuidado no meio de toda batalha. E veremos, ó Deus querido, grandes coisas, sinais, prodígios e maravilhas. Nós veremos, Pai, ó Deus querido, o Teu povo quando se reunir, ó Deus querido, o Senhor operando maravilhosamente com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós veremos um povo cheio dos dons do Teu Espírito, ó Deus, adentrando, Pai, as trevas e trazendo, ó Deus, aqueles que estavam escravos das trevas, ó Deus, para o reino do Filho do Seu amor, no poder do nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu amor conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.